Então, um vídeo aqui sobre seguros, especialmente seguros para médicos. Esse vídeo ele está no meu canal no YouTube, mas ele é fechado. Então, se você chegou até aqui, você certamente entrou através de um link. Aqui na descrição eu vou deixar um campo, aliás, um link, né, para você clicar e chegar numa página onde você pode cadastrar seu e-mail. Se você for médico, médica, aluno de medicina, é, você pode se cadastrar e receber os vídeos que eu vou começar a disponibilizar só para colegas médicos, tá certo? Então, se você ainda não chegou via e-mail, né, recebendo esse link pelo e-mail, porque você não é cadastrado ainda, não tem problema, você consegue se cadastrar e vai continuar recebendo os assuntos que eu vou mandar fechados, tratando especialmente de finanças, inteligência financeira, mindset, investimentos, alguns detalhes até a respeito de remuneração, carreira, etc., para médicos, para a gente conseguir tratar melhor esse assunto. Fica mais reservado, é mais fácil da gente trocar ideia, né? Fica menos público, eu acho que a gente fica até mais à vontade, até eu mesmo para falar e vocês para assistir, tá certo? Bem, esse vídeo é sobre seguros, tá? E eu vou colocar algumas ponderações que eu, ao longo do tempo, cheguei a algumas conclusões. No primeiro livro eu só citei, né, é, sobre seguros. E como eu estou escrevendo agora um pouco mais a respeito disso, eu resolvi compartilhar já algumas informações aqui, porque eu acho que vão ser muito práticas, em forma de vídeo especialmente. Bem, a lógica dos seguros é a seguinte. Eu chamo o seguro uma proteção contra uma loteria da vida. É uma loteria às avessas, é uma loteria que os contemplados eles perdem e não ganham. A gente tem que pensar, né? A gente está submetido ao acaso, podem acontecer diversos tipos de circunstâncias, a gente sabe muito bem disso, afinal a gente até lida no nosso dia a dia com isso, né? Pessoas que recebem diagnósticos de doenças, que têm fatalidades, acidentes, etc., e ficam incapacitados para o trabalho. E eu te pergunto, né? Uma vez eu falei isso com um médico recém-formado, ele tinha começado a residência, estava dando muito plantão no pronto-socorro particular, ganhando já um volume financeiro interessante. E ele não tinha reserva financeira nenhuma, zero, não tinha nada, na verdade. E a gente foi conversar e eu falei assim, ô fulano, se você sofrer um acidente, ficar incapacitado para o trabalho, como é que vai ficar teu padrão de vida? Ele falou assim, rapaz, eu nunca pensei nisso. Eu falei, tudo bem, se você perder a tua capacidade de trabalho por completo, o que vai acontecer? Ele falou, virar, sei lá, um indigente, morar de favor, né? A família dele ali tinha uma condição mínima ali para manter ele indo em casa e tal. Ele já tinha saído de casa há algum tempo e ele viu que realmente ele estava exposto. Quando a gente está assim, né, já tem alguma renda, já está acumulando patrimônio, muitas vezes, né, esse caso desse rapaz nem patrimônio tinha acumulado ainda, estava naquela fase ainda de gastar o dinheiro inteiro com um monte de coisa, com carro, com viagem, etc. A gente às vezes vê que a gente já alcançou alguma coisa, nesse caso uma renda, né, mensal, e a gente pode fazer o seguinte, pegar um pedacinho dessa renda e colocar ela num instrumento que vai perpetuar a nossa segurança, né? Então, o seguro, a ideia é que a maioria das pessoas não use esse seguro ao longo da vida ou vão usar um tempo depois apenas, né? Em caso de morte, por exemplo. E a seguradora, ela trabalha ali com probabilidade, com estatística. Então, ela consegue, né, pagar ali os sinistros e ainda ter o lucro dela. Aí você fala, então é um jogo, né, onde a seguradora acaba ganhando e eu perdendo. Não, porque quando você entra no seguro, você está diluindo esse risco em uma população muito grande. Então muitas pessoas pagam, nem todas usam, né, e então esse tempo, né, que a seguradora tem para ficar devolvendo ali os prêmios, na verdade os sinistros, né, esse prazo, esse dinheiro vai ficando rentabilizado ali com a corretora. Então é assim que ela ganha dinheiro, né? E obviamente na análise estatística. E seguro é um gasto, sim, é um custo, eu concordo. E a gente tem que pensar que esse custo ele nos dá uma segurança. Então é o preço da nossa segurança, né? A gente pagar ali mensalmente o seguro. Bem, os três principais tipos de seguro que a gente tem, né? Tem vários outros tipos, mas eu estou citando aqui três que eu vejo como muito importantes, são o de morte ou invalidez permanente, que foi esse exemplo que eu citei,
a invalidez temporária ou incapacidade temporária para o trabalho e o seguro de responsabilidade civil, né, que é em caso o médico seja processado, né, a gente está exposto a isso. A responsabilidade civil, então eu vou citar ela aqui um pouco mais, a gente pode, na nossa ocupação, né, se expor. E não necessariamente errar, tá? Isso inclui, claro, erro médico, mas a gente sabe que hoje em dia a indústria, né, que a gente fala dos processos, está muito ativa, né? Eu já vi vários casos, e casos assim, eu já vi processos sem pé nem cabeça. Mas aí o médico acaba tendo gasto ali, né? Já perde tempo, já perde um pouco da tranquilidade também, né? Mas gasta tempo, tem que pagar o honorário advocatício e por aí vai. E também tem a outra questão, que é o risco do afeto do patrimônio. Então, se no primeiro momento eu citei o risco, né, de você ficar incapacitado para o trabalho, já nesse caso aqui, ele pode afetar o patrimônio que você já acumulou, né? Se você tiver uma causa que você perde e ela tem cifras muito altas, muitas vezes ela vai comprometer o que você já juntou de patrimônio. Então isso é um seguro que deve ser considerado, né? Eu acho que todo mundo que exerce medicina está exposto a esse tipo de situações e deveria considerar esses seguros. Tem lugares, por exemplo, nos Estados Unidos é inviável a pessoa não ter seguro. Eu acho que tem assim, serviços que nem aceitam médico que não tenha o seu seguro. E o risco, né, quando você começa a usar o seguro, ele pode até aumentar também, né, de acordo com o teu perfil, isso começar a realmente onerar. Então, ter o seguro, esperar para não usar, aliás, todo mundo, eu acho que seguro a gente tem para não usar, né? Tem que ter e torcer para não precisar nunca. Qualquer tipo de seguro, na verdade, né? As especialidades cirúrgicas aqui no Brasil a gente percebe que tem uma demanda hoje relativamente maior, né? E como eu comentei, ele vai mitigar riscos sobre patrimônio, né? Bem, o seguro de incapacidade temporária, a gente tem uma assimetria muito grande de risco. Eu fiquei sabendo uma vez um caso, um cirurgião que caiu, ele fraturou ossos, né, do punho, precisou ficar muito tempo imobilizado, né, e isso atrapalhou muito a agenda cirúrgica. Ele ficou realmente sem poder ter ali os seus honorários. Diferente, às vezes, por exemplo, do psiquiatra, que o risco, é claro que existe, né? Você pode ficar incapaz por N motivos, uma internação, alguma outra coisa, mas, por exemplo, uma imobilização talvez atrapalhe ali a escrita e tal, mas não vai atrapalhar uma atividade mais manual, habilidades, né, fina, ali como, por exemplo, de um cirurgião ou de alguma outra especialidade que precisa utilizar bem as mãos, né? É, e a gente também tem a possibilidade de você pegar esse risco, já que ele é transitório, já que ele não vai permanecer para sempre, e substituir ele com reserva. Então você pode, por exemplo, eu já vi gente que falou assim: ah, eu tenho já uma reserva de emergência ali para um ano se eu ficar sem trabalhar, e consegue ficar realmente um ano sem trabalhar se acontecer alguma coisa e prefere poupar o custo mensal desse seguro de incapacidade e inclusive continuar jogando a reserva de emergência. É, eu digo o seguinte, quando a gente fala em capacidade temporária e permanente, às vezes a capacidade temporária pode se estender muito, né? Então a reserva de emergência para abarcar esse período, ela tem que ser relevante. E outra coisa, quando a gente tem esse tipo de seguro, ele não vai só manter a nossa demanda mensal. Lembra que a gente está num plano, espero, né, que você esteja fazendo o plano de acumular patrimônio ao longo dos anos. Imagina ficar ali 6 meses, um ano parado, sem acumular dinheiro, você está tendo ali uma reserva de emergência, está consumindo ela e não está colocando dinheiro no patrimônio. Então, um seguro desse, ele faz com que você continue simulando a sua renda, ou seja, é como se você estivesse recebendo salário, você mantém o seu padrão de vida e ainda consegue muitas vezes fazer os aportes que você fazia. Se você cobrir o seguro do tamanho realmente da sua renda, você pode fazer isso. E tem como conciliar, né? Você pode falar, eu tenho reserva de emergência de 6 meses, eu quero um seguro um pouquinho também aqui, pelo menos de alguns 20, 30, 40, 50 dias, sei lá, 2 meses, para poder somar, né? Você deixa um pouco num lado, um pouco no outro. Bem, sobre seguros, né? Eu vou falar agora dos seguros mais focado no seguro de incapacidade permanente e morte.
e que eu acho que é a parte que é mais importante, porque são as cifras mais altas e a gente tem que ter um pouco mais de critério para fazer isso. Bem, as regras são, pode parecer óbvio, mas você tem que saber o valor que você vai contratar de seguro. Eu já vi gente que contratou valores assim absurdamente maiores do que ela realmente precisaria. Só sentar e fazer uma conta ali rápida, você vê que você está com uma super proteção, proteção excessiva, né? Isso tem custo, né? Como eu falei. A gente tem que mitigar o risco que a gente tem. Se você mitigar duas, três, quatro vezes o risco que você tem, você vai gastar valores que você não deveria e você podia estar juntando para sua aposentadoria, para suas reservas. Tem os famosíssimos penduricalhos. Eu mesmo, quando fui contratar seguro, eu citei isso daí. Ah, vamos ver os penduricalhos aqui. Senta aí com o corretor para poder ver um a um. E a gente tem que saber usar bem, tá? Porque eu mesmo, inclusive, fiz o setup do meu seguro atual usando um adicional do seguro. Eu vou explicar muito bem isso no final. No final, eu vou falar as simulações mais ou menos do que eu fiz, tá? Até chegar na forma como eu estou segurado hoje, que eu acho que é melhor para mim, pelo menos para a realidade. E o principal aqui é dizer que seguro não é investimento. Se algum corretor de seguro vendeu para você seguro falando que era investimento, e que era como um plano de aposentadoria, sinto muito, mas essa pessoa ou ela não está preparada para fazer o que ela está fazendo, ou ela realmente acabou empurrando um produto que não deveria ser usado para essa finalidade, tá certo? Sem ressentimentos, eu estou sendo técnico, eu sou educador financeiro, realmente eu tenho que passar essas informações de uma forma mais clara, produtiva e sincera. Bem, seguro então e investimento são coisas diferentes, eles não devem ser confundidos, não devem ser misturados. Se você quiser usar uma ferramenta para uma finalidade que ela não serve, você vai fazer coisa errada. Eu vou dar um exemplo aqui bem grosseiro. Se você usar uma furadeira para cortar um bolo, você vai ter dificuldade. Se você usar, por exemplo, sei lá, um martelo, né, para parafusar, você não vai conseguir. Então, as ferramentas têm que ser usadas para a sua finalidade. Então, o seguro serve muito bem como seguro. Como investimento, sempre vai ter problema. Por quê? As rentabilidades que são oferecidas normalmente elas são baixas. A falta de liquidez, ou seja, a incapacidade que você tem de acessar aquele valor, ela, para mim, ela tem um custo alto isso, né? Ah, você vai passar ali 20, 30 anos acumulando para depois ter o dinheiro de novo. Tem gente que já me falou, ah, Daniel, eu gasto tanto dinheiro que é bom ter um seguro assim que eu me forço a poupar. Bem, você está sendo ineficiente, né? Se essa foi a única forma que você achou, ok, mas não é a ideal. A liquidez, né, a facilidade que você tem de resgatar o dinheiro, se isso é um problema para você, para mim não é, mas se para você é, talvez realmente seja uma forma de se proteger. Mas tem outras também de você fazer isso. E a maquiagem matemática. Eu digo maquiagem porque não é uma falta de sinceridade, mas a forma como os números são expostos, eles podem deixar as pessoas um pouco equivocadas. Eu vou dar um exemplo prático aqui, que inclusive está num dos cálculos que eu fiz para um dos meus livros. Bem, imagina agora, a gente está aqui em 2019, ali em janeiro, né, peguei essa data, né, para fazer os cálculos. A gente vai pegar retroativo ali em 95. Finge que lá em 95 você tinha um valor de 152 mil reais. Se você só corrigir esse valor pela inflação, você chegaria a R$ 1 milhão em 2019. Então, olha só, R$ 1 milhão em 2019 significam 152 mil reais em 95. O que 152 mil reais compravam lá em 1995, compram hoje em 2019. Então, por exemplo, se você comprava um apartamento naquela época e esse apartamento subiu pela correção da inflação, pelo IGPM, que foi o índice que eu usei aqui, ele deve estar custando R$ 1 milhão hoje esse apartamento. Mais ou menos essa ideia. Então você não teve um ganho real. O que é maquiagem matemática? Alguém vai vender um seguro e fala assim, olha, imagina lá em 95, né? Falou assim, olha, vamos fazer aqui uma simulação e tal. E o valor que você estaria aportando seria mais ou menos 152 mil reais. E a projeção que foi feita é que em 2019 você teria 1.884.000 reais. E na hora você fica doido, porque você raciocina com os valores de 95. Você está lá em 95, você raciocina, você enxerga o valor sem considerar a inflação. Inflação de quase 25 anos. Mas se você for ver, se você for traduzir, né, para valores daquela época, né, o que que comprava R$ 1 naquela época e compra hoje, seria mais ou menos 308 mil reais, 984. Então,
Uma coisa é você virar para um cidadão lá em 95 e falar, ó, se você fizer o seguro e aportar desse jeito, você vai ter 1.884.000 reais. Outra coisa é você falar, ó, você vai ter 308 mil reais. Ou seja, a pessoa, na hora que você está conversando com ela, você tem que falar nos números que ela entende, o que fazem sentido para ela. Só que o corretor muitas vezes coloca a inflação na conta. É claro que esse número vem imenso, vem gigante. E tem mais, naquela época a inflação era maior, tá? A projeção que eles fizeram para o futuro deve ter extrapolado aqui 2 milhões, talvez 3 milhões de reais. A gente tem que olhar em valores reais. E a rentabilidade geralmente que é feita é um índice de inflação, pode ser, por exemplo, PCA, ou GPM, etc., mais uma rentabilidade anual de 3%. O Tesouro Direto agora, na pior época da história do Brasil de juros, ou seja, os juros mais baixos que já foram pagos, ele está dando 4% ao ano. Inflação, IPCA mais 4% ao ano, por exemplo. Então, aqui é abaixo da base que a gente teve. Ah, mas você está coberto pelo seguro nesse período e depois resgata com mais 3%. Ok, vamos fazer algumas simulações para você entender a diferença. Se você ganhar a inflação mais 3% ao ano, eu estou pegando sempre os mesmos números para você entender a grandeza. R$ 152.000,95 viraram em valores reais, ou seja, aqui eu brinquei de tirar a inflação, botar só a rentabilidade, para você entender o número e se comparar. R$ 152.000 viraram 308. Em valores de 95, ou seja, se um apartamento custava 152, você compra dois apartamentos agora, em 2019. Se você jogar 6% ao ano, você vai sair com quase o dobro do valor. Ao invés de 308 mil, você vai sair com 615 mil reais. Então a diferença ela é muito grande. Imagina, você chegar lá no final da linha com um patrimônio que vale duas vezes mais do que valia antes. Então talvez fosse racional você colocar, fazer realmente o seguro e a diferença você não pegar o seguro que ele é resgatável, né? Esses seguros que são usados, vendidos como investimento, é porque depois do prazo você resgata ele com essa rentabilidade. O seguro que não tem isso, ele acaba e você vai resgatar só o valor da pólice. Pode parecer complicado, mas o corretor fala assim para você, ó, se você fizer esse investimento aqui, você vai pegar o dinheiro inteiro que você teve e vai receber ele de volta. E se você contratar o seguro sem essa capacidade de receber o dinheiro de volta, ou seja, é só aquela apólice que você pagou que você resgata em caso de invalidez ou de morte, você não, sua família, né, aquelas pessoas para as quais você deixou o seguro, ele é mais barato esse seguro. E essa diferença ela não vale a pena. Eu já fiz contas e contas e contas. Eu já sentei com um monte de corretor com minha planilha, abri o computador e mostrei que não vale a pena usar seguro de investimento como investimento, só como segurança, como proteção. Então, se te falarem que é investimento, você fala, não, não é investimento, eu sei que não é, eu quero realmente só o seguro básico para cobrir as minhas necessidades. Bem, os penduricalhos, né? Penduricalho é o quê? Ah, se você ficar internado, você vai ganhar, sei lá, R$ 1.000 por dia. Mas se você for internado na UTI, você ganha R$ 2.000 por dia. Ah, se você tiver isso aqui. Então a gente começa a ter vários adendozinhos. Na hora que você está consumindo seguro, às vezes começa a fazer até sentido. Você começa a pensar em, vou ficar doente, ficar internado. Só que se você tem o seguro, por exemplo, de capacidade temporária, não faz sentido você estar internado ou não, você ganhar mais ou menos. Você não está trabalhando, aquilo ali já te serve, por exemplo. Então, sempre que você vê o penduricalho, um extra, você tem que entender se aquilo faz sentido ou não para você. Você vai usar ou não vai usar? Aquilo vai te trazer benefício a mais ou não? Você precisa desse benefício a mais, por exemplo, você tem uma reserva de emergência gigante, você precisa disso? Tem que pensar muito bem. Mas eles podem ser úteis, tá? Eu vou mostrar como que eu usei os penduricalhos em meu favor daqui a pouquinho. Qual que é o valor ideal para um seguro? Eu digo o seguinte: você só sabe o valor que você precisa quando você tem plano financeiro, planejamento financeiro. Eu não sei, porque depende da sua rentabilidade sobre o valor, né? Depende do padrão de vida que você tem. Então o cálculo é o cálculo reverso. Você tem que pensar sempre no cenário que é o seguinte, que é o cenário que eu considero. Eu ficar incapacitado do trabalho definitivamente ou eu morrer. E aí, no caso, a minha família ter o padrão de vida mantido. Como é que eu faço esse cálculo? Eu calculo meu padrão de vida, faço uma conta reversa e falo: para eu por mês sacar tantos reais, eu preciso ter uma reserva de tantos reais.
Para eu saber quanto que a reserva gera, eu tenho que saber, obviamente, a taxa de juros. Então, é um cálculo um pouco reverso. Quem não faz ideia de quanto custa o seu padrão de vida, ou qual é o tamanho da reserva para manter o seu padrão de vida, vai ter uma certa dificuldade em estimar o tamanho do seguro. Então, o que que eu falo? Tenha já esses números prontos no dia que você for contratar o seguro. Você não vai contratar o seguro nem menor nem maior do que a sua demanda, mas tudo parte desde um planejamento financeiro. O seguro ele é só um complemento, ele não é o plano financeiro. Então não adianta você não ter nenhuma reserva, não ter a mínima ideia de quando você vai aposentar, de com quanto você precisa para aposentar e de repente você só querer contratar o seguro isolado. Ele é um acessório no planejamento financeiro. Eu vou explicar agora rapidamente como é que foi o meu planejamento, como é que eu fiz, o primeiro tipo de seguro que eu fiz e o atual, para você entender. Bem, eu tinha um número que eu queria para me aposentar. Eu vou usar aqui números fictícios, que não são exatamente os meus, tá? Só para ficar mais fácil da gente fazer as contas e olhar aqui nos gráficos, que eu vou botar dois gráficos aqui. Bem, o que que eu tinha? Eu tinha uma meta, eu vou botar aqui só hipotético, eu tinha uma meta de 4 milhões de reais para me aposentar. E eu já tinha juntado um pouco de dinheiro quando eu contratei o seguro. Então o que que eu fiz? Eu falei para o corretor, olha, eu tenho um prazo para me aposentar, para eu juntar o dinheiro até eu aposentar. E eu quero que até eu chegar lá, eu brinquei, né? Até eu chegar no pique, até eu chegar e ficar aposentado, porque quando eu tiver reserva da aposentadoria, eu não preciso de seguro mais. O valor me mantém padrão de vida, eu não preciso ganhar um centavo se acontecer uma coisa comigo, por exemplo, se eu ficar incapacitado, se eu morrer, minha família já tem patrimônio para manter o padrão de vida. Então o que que eu fiz? Eu peguei uma apólice muito baixinha, né? Porque quando você contrata, você é obrigado a pagar o valor da apólice. Isso é a base de tudo. Não tem como você tirar isso. Esse valor tem que existir. Tudo que você colocar a mais, ele vai vir como extra. Mas primeiro tem uma rúbrica lá no seguro que é a apólice. Peguei uma apólice baixa. O primeiro seguro que eu fiz foi de 100 mil reais. E eu ia, ao longo de 20 anos, quitar essa apólice, tá certo? Então eu ia pagando até pagar os 100 mil reais. Só que enquanto eu estava quitando essa apólice de 100 mil reais, eu contratei um seguro extra. Então esse seguro era o seguinte: 1,5 milhão de reais em caso de morte ou invalidez, mais 1 milhão de reais se fosse em caso de morte violenta, né? Causas externas, né? E já sabendo que eu sou saudável, não tenho doença crônica nenhuma e o risco maior de jovem morrer é por causa externa, eu já joguei isso na conta e eu acabei pegando esse tipo de seguro. Então eu tinha uma apólice de 100 mil e eu tinha um extra de 1,5 milhão, mais 1 milhão de cobertura em casos externos, ou seja, mais 2,5 milhões, mais ou menos. E depois de 20 anos ele desaparece. O que que aconteceu então? Foi mais ou menos o seguinte: eu tive um período de superproteção, como eu mostro aqui nesse gráfico. Olha, eu queria 4 milhões, né? Eu comecei com um patrimônio bem mais baixinho, ali naquelas barrinhas azuis, e eu contratei um seguro extra, que são essas barrinhas laranjas. Repare que as barrinhas laranjas elas vêm no platô, 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 e de repente, depois de 20 anos, elas caem para o valor da pólice, que é de 100 mil, valor residual. Tá? Eu comecei aqui a minha reserva com 500 mil, minha simulação, e uma cobertura extra. As barrinhas cinzas, elas são a soma. Então, vamos supor que no primeiro ano eu ficasse incapacitado e inválido. Eu ia juntar o que eu já tinha, que é azulzinho, mais o prêmio ali, que é o laranja, na verdade, o sinistro, o valor do sinistro. Ia juntar os dois e ia dar o cinza. Então, eu não teria ainda 4 milhões, eu teria próximo àquilo ali. Então, eu tinha ali uns 10, 11 anos de exposição, que eu, se acontecer alguma coisa, eu ia ter uma proteção um pouquinho menor, mas já dava, né, para o gasto ali, eu conseguiria me virar. Mas olha o que que acontece. Tem um período aqui, essa aqui é a barrinha, ó, caindo, viu? Que depois de 20 anos o laranjinha ele despenca, porque o seguro que eu contratei extra ele é temporário. É mais barato você contratar assim do que contratar, por exemplo, 2,5 milhões para sempre. A pólice custar 2,5 milhões fica muito mais caro. Então, nesse caso, eu tinha um período para resolver minha vida e juntar o dinheiro. Estava correndo contra o tempo. Então eu preciso juntar o dinheiro. Eu brinco aqui, que é igual pular do avião. Você tem que estar de paraquedas, né? Começou o projeto, você tem que concluir. Não adianta chegar lá perto ali na velhice e querer contratar uma pólice maior que o seguro vai ficar impagável o preço dele.
Bem, então o meu seguro aqui ele caiu no platô. Mas olha aqui a ineficiência desse seguro. Eu tinha um período de superproteção de muitos anos, de quase 10 anos. O que significa isso? Se acontecesse alguma coisa, eu ia ter mais de 4 milhões. E eu não precisava, eu já tinha calculado. Só que eu estou pagando por esse seguro extra, eu estou pagando por esse prêmio de maior que 4 milhões, só que eu não ia precisar. Então esse seguro ele foi um pouco ineficiente. Então eu ficaria ali quase 10 anos com um resultado da soma, né? Se acontecer alguma coisa com o patrimônio que eu já teria acumulado, muito maior do que eu precisaria, só que eu estou pagando a mensalidade para isso. Então isso me incomodou um pouco, tá? E eu fui atrás de uma segunda alternativa, o segundo plano. Fiz a mesma coisa. Na verdade, eu peguei uma apólice menor ainda. Eu descobri que eu podia fazer uma de 60 mil reais. Eu perguntei qual é o mínimo. Não era 100 mil, era 60. Eu peguei uma de 60 mil. E o novo penduricalho, ou seja, o novo acessório foi o seguinte: eu pedi o seguro extra também. Só que esse seguro é regressivo. E olha que curioso. Não interessa se a minha morte ou invalidez era por causa externa ou não. Ele também tinha 2 milhões e meio. E eu fiz o seguinte. Olha esse gráfico interessante. O meu patrimônio é azul. Então, mesma coisa, ano após ano esse patrimônio vai aumentando, tá? Paulatinamente até chegar no patamar que eu quero. Nesse caso aqui eu botei até uma margem aqui, tá? Para desenhar o gráfico mais, melhor aqui. Era 4 milhões. E o seguro, ele começa alto e ele vai caindo paulatinamente. Diferente daquele primeiro seguro, que ele vinha no platô e despencava, esse seguro ele vai caindo e regredindo paulatinamente. Então a soma da barrinha laranja com azul dá a barra cinza aqui. Então repara no seguinte, eu, durante todo o período, fiquei coberto com o valor que eu queria. Só que eu não tive tanta supercobertura como no outro, que ela exagerava, tá? Aqui também teve um pouquinho de supercobertura. Inclusive, dá para ter mais de um seguro, ou dá para aumentar o prêmio, né, variável, para poder você sempre ficar acima dessa margem aí que você quer, desse nível patamar que você quer. Então esse seguro, ele pareceu para mim mais eficiente, tá? E olha aqui a diferença nos valores. Aquele primeiro seguro que não era muito eficiente, ele custava para mim R$ 1.100, R$ 1.134 por mês. O segundo seguro custou R$ 535. Então, para mim foi interessante. Ele já começa a ser regressivo desde o início. Por que ele é tão mais barato? Para a seguradora é muito melhor. O período que eu estou mais jovem, né, o prêmio é maior. Quando vai passando o tempo, que eu estou ficando mais velho, que eu tenho maior risco de ter doenças e de morte, esse prêmio vai caindo. Então, matematicamente, faz todo sentido isso ser mais barato mesmo, do que eu manter 20 anos ele caro e de repente ele cair. E essa diferença mensal de R$ 599,16, eu fiz a seguinte simulação quando eu contratei esse seguro. É, eu simulei uma aplicação mensal desse mesmo valor, com uma rentabilidade acima da inflação de 0,5% ao mês. O resultado final em 20 anos é que eu teria R$ 278.220. Então, é uma diferença significativa, né? Porque quando eu não estou pagando seguro, eu estou juntando esse dinheiro, estou investindo. E agora só um bônus aqui, extra, que eu resolvi colocar, que é o seguinte, a cabeça que eu tive lá no início quando eu fui fazer os seguros. Financiar ou comprar o próprio seguro. Para as pessoas que acham que seguro é gasto, né? Eu já coloquei aqui a minha opinião porque que eu acho que é um gasto que é aceitável para mitigar risco, né? Para tirar a eventualidade da conta. Quem é muito pragmático tem que entender que mesmo assim você pode, o plano não dar certo porque aconteceu alguma coisa. Mas se você parar para pensar, esse meu seguro, que tem a mensalidade de R$ 535,29, ele me custa uma parte da minha reserva, de mais ou menos R$ 107.000. Então, se eu pegar esse valor, R$ 107.058, se eu ganhar 0,5% ao mês desse valor, ele paga a parcela do seguro, ok? Então, você pode, por exemplo, ter esse dinheiro, sei lá, numa cesta de fundos imobiliários. Arredonda, põe R$ 110.000 numa cesta de fundos imobiliários. O que ele vai pagar de renda, de rendimento por mês, líquido, paga o meu seguro. Então é como se R$ 110.000 da minha reserva protegesse todo o resto da minha reserva. Eu te mostrei aqui que a minha reserva é uma reserva alvo grande, né, ali de R$ 4 milhões. Então esse valor de 110 dentro do todo, ele é pequeno. Então a gente tem como financiar até esse seguro. Isso aqui é só
É um detalhe mental aqui, porque o dinheiro é fungível, né? Se ele está no pote A, B ou C, ele é seu dinheiro do mesmo jeito, né? Se o dinheiro que está entrando da reserva você está usando ele para alguma coisa, na verdade ele não está acumulando. Mas é só uma forma. Isso aqui é finanças comportamentais, para você entender que você não está tendo perda, que na verdade aquele pouquinho protege todo o resto. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Reitero que dá para você fazer a inscrição aqui embaixo no seu e-mail e começar a receber os vídeos. E espero poder estar ajudando. Qualquer dúvida, me pergunta, pode falar aqui nos comentários, vamos trocar ideias. Nós estamos num ambiente um pouquinho mais restrito, que não é público, não é qualquer pessoa consegue acessar esse vídeo no YouTube, só se realmente ela tiver o link, se alguém compartilhar o link com ela. A gente fica mais à vontade para conversar. Eu sou Daniel Salomão, até a próxima e foi um prazer poder trazer aqui essa aula. Até mais.